Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que todas as minhas ações e intenções sejam puramente ordenadas ao seu maior serviço e louvor. Se colocamos na presença de Deus, pedindo as luzes do Espírito Santo que nos conduz à nossa oração. Ao meditar a Santa Palavra de Deus, pedimos a graça ao Senhor que ao meditar Tua Palavra, eu possa mergulhar na força da oração para testemunhar e anunciar fielmente o Evangelho. Essa graça muito rica, muito linda, que nós precisamos pedir todos os dias ao Senhor. Que eu possa mergulhar na força da oração. A oração tem poder. Quando nós se colocamos à disposição do Senhor com muita fé, a oração tem um poder grande para testemunhar e anunciar fielmente o Evangelho de Cristo. E o Evangelho do Senhor está em Marcos 9, de 2 a 10. Hoje, sexta-feira, dia 6, chegamos ao final da semana, praticamente, né? Mas precisamos, assim, fazer uma reflexão, um exame, né, de consciência a nosso coração, como foi essa caminhada dessa semana que encontramos. E hoje encontramos-se no Santo Evangelho a meditação da transfiguração do Senhor. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho para um lugar retirado sobre uma alta montanha. E aí foi transfigurado diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes, extremamente brancas, de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia alvejar. E lhes apareceram Elias com Moisés, que conversavam com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, porque estava com muito medo. E apareceu então uma nuvem, cobrindo-os com sua sombra, e da nuvem surgiu uma voz: Este é o meu filho amado. Ouçam-no. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus sozinho com eles. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou que eles não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. São palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e os do mundo inteiro. Amém. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, no Santo Evangelho, o Evangelho apresenta hoje a transfiguração de Jesus, onde Jesus chama, esses 6 dias depois, Jesus chama, toma consigo Pedro, Tiago e João e os leva sozinho a um lugar retirado, sobre uma alta montanha. Vamos assim mergulhar um pouco nessa palavra, nesses versículos, essa retirada à montanha. Jesus com esses discípulos se retira à montanha. Vamos mergulhar nessa cena, nesse momento de hoje. Nós, junto com Jesus, vamos mergulhar sim. Os discípulos, Pedro, Tiago e João, e hoje somos nós, que se retira com Jesus na alta montanha. A nossa vida e a nossa caminhada precisa de nós se retirar sim um pouco com Jesus, para escutar a voz de Deus quando Ele fala. Ouçam-no.
Este é o meu filho amado, escutai. Este é o meu filho amado, ouçam-no. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus sozinho com os discípulos. E olha que Jesus ordenou que eles não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. E aí, meus irmãos, essa força e o poder da oração. Quando nós se retiramos para se encontrar pessoalmente com Cristo, na intimidade com o Senhor, nós escutamos a voz de Deus quando Ele nos fala. Este é o meu filho amado, ouçam-no. A palavra de Deus traz essa luz para nós, da escuta. Quando nós colocamos inteiramente na intimidade de Deus, a gente escuta a voz de Deus falando conosco. Então, meus amados irmãos, aqui ao meditar esse evangelho, traz ao nosso coração o quanto é importante em nossa caminhada essa intimidade com Deus. Chegar numa capela, fazer aquele momento de intimidade com o Senhor, até mesmo dentro da nossa casa, do nosso quarto. Como fala em outra passagem do Evangelho, entra no teu quarto, fecha tua porta e fale com Deus. Escute a voz de Deus que te fala. Então peçamos ao Senhor nesse dia, Jesus, mergulhar na tua palavra, na intimidade com o Senhor, pela força da oração. A oração nos conversa com Deus para testemunhar e anunciar o Santo Evangelho. Ficamos por aqui hoje com essa santa palavra. Ouvir a palavra de Deus quando Ele fala: este é o meu filho amado, ouçam-no. Louvado seja Deus. Amém. Boa oração.